E teve um outro caso que eu fiz que me marcou, senão eu vou contar a noite inteira, mas para contar esses dois também de feminicídio, eu acabei fazendo muitos júris de feminicídio. Talvez depois eu conte por que eu gosto de fazer júris de feminicídio. Foi o caso da Tamara, não sei se tu lembra. A Tamara, uma menina que foi assassinada, ela estava ali na rua Stanislau Schett, sentada no banco de ônibus, veio um maluco, não se sabe de onde, não conhecia ela não conhecia ele, raptou ela, estuprou ela, matou ela lá perto de Ilhota, usando o extintor do carro. Deu com o extintor na cabeça. E tinha uma coisa muito curiosa. Foi um júri que eu falei algumas coisas em que 80% da plateia chorou. Inclusive eu, choro verdadeiro. Porque foi o seguinte, olha só. A Tamara foi raptada no dia 21 de junho, se não me falha a memória. 21 de junho. E só foi encontrada no dia 2 de julho, ou 1 de julho, 10 ou 11 dias depois, já em elevado estado de putrefação. E teve uma coisa muito curiosa, porque a perícia feita pelo nosso IGP, uma perícia de primeiríssima qualidade, porque ela foi atrás de espermatozoide, por exemplo, para comprovar o crime de estupro, atrás de algumas marcas para comprovar o crime de sequestro, e tinha o crime de homicídio também, que era o principal. E a perícia fez a apuração de todas as questões que traziam, mas algumas propriedades foram se perdendo, né? Por exemplo, o esperma já não tinha mais as propriedades para você poder identificar com o autor, né? Uma série de coisas. Mas a polícia fez uma investigação tão bem feita que isso ficou um pouco secundário. Mas tem uma coisa muito interessante. O perito fez a avaliação da provável data da morte dela, né? Repito, raptada no dia 21, encontrada no dia 2, 10 dias depois. E o perito deu como se a morte tivesse acontecido no dia 26 ou 27, 4 ou 5 dias depois. E aquilo me intrigou muito, né? E o advogado veio, porque o advogado quer colocar a dúvida. Eu deixei, fiquei quieto, né? O que aconteceu? Como é que o perito deu a provável causa da morte? Pelas larvas, né? Pela idade das larvas que tinham ali, então ele conseguiu detectar. Eu fui falar com o perito. Tu tem certeza disso, cara? Ele falou, tenho absoluta certeza. E aí poderia ensejar que não teria sido ele, né? Porque ele foi preso no dia seguinte. Né? Pô, se ele foi preso no dia seguinte e ela morre 4 ou 5 dias depois, poderia ter sido uma outra pessoa, ele negava a autoria. Aí eu nunca iria pedir uma condenação de alguém que eu não tivesse certeza. Mas eu tinha certeza absoluta que era ele por outros elementos. E aí o advogado descobriu a pólvora, por isso que eu digo que a esperteza, às vezes, ela não é tão verdadeira, ela não fala muito por si, né? Diz que o diabo não é porque ele é mau, é porque ele é velho, né? E eu, com a conversa com o perito, formei minha convicção. E aí chegou o advogado e disse o seguinte, olha só, o promotor está dizendo que foi ele foi preso no dia 22, a morte aconteceu no dia 26, contou toda a história lá, achou que tinha arrebentado a boca do balão. E aí veio o meu argumento fatal, que foi o seguinte, baseado num outro júri que eu fiz, em que um camarada achou que a mulher tinha bem ali, aqui na 470, ele estuprou ela, tal, pegou o capacete, deu 2 capacetadas na cabeça dela, colocou fogo e foi embora, achou que tinha matado ela. Acontece que 2 curiosos foram ver o fogo, né? E na hora ela recuperou a consciência e acordou, gritou socorro, as pessoas foram lá, tiraram ela dentro do carro e ela foi salva sem ser consumida pelo fogo. Esse é um outro caso, né? E aí eu trouxe para o caso da Bianca, o juiz era o mesmo,
Daí eu disse assim... Da Tamara. Da Tamara. Eu disse assim, doutor, o senhor é minha testemunha que no outro caso aconteceu isso, ela recuperou. E nesse caso da Tamara, então fecha da história. Por que era ele mesmo assim, o autor do crime? Por quê? Porque ele amarrou ela com um fio de alguma coisa nas costas. Daí qual é a conclusão? Ela ficou... ele bateu com o extintor, não matou ela. Ela durou 4 ou 5 dias viva. Não pôde fugir porque ela estava amarrada nas costas. Estava amarrada nas costas. E morreu literalmente de desidratação, de fome, de frio. Porque ele jogou ela num lugar que não tinha ninguém que passava por perto, era mais ou menos uns 200 metros da BR. E aí, quando eu contei isso, eu olhei para a mãe dela. E daí eu disse, imagine quantas vezes ela não deve ter dito, porque numa situação extrema a gente lembra de quem? Da mãe, né? Mãe. Essa mulher se desesperou, né, como mãe, porque tu imagina, o cara faz uma atrocidade dessa com a tua filha, ela desesperada procurando a filha nunca apareceu e a filha morreu literalmente numa situação de absoluto abandono, definhando, sem qualquer proteção, definhando numa tragédia dessa natureza. Porque se ele não tivesse amarrado ela, seguramente ela poderia ter, dependendo do grau de gravidade ali da pancada, ela poderia ter voltado. E pedido socorro. Pedido socorro. Como foi essa menina lá da situação. Então, os crimes de feminicídio, por incrível que pareça, foram os crimes mais bárbaros que eu vivenciei. Esses dias até uma vítima mandou uma mensagem no Facebook assim, muito comovente, me dizendo assim, doutor Tramontim, tudo que o senhor fizer, o senhor vai ter o meu apoio, porque eu fiz o júri de uma outra menina que essa não morreu, mas ela ficou com umas consequências tão graves, ela ficou paraplégica, né? Ao ponto de que hoje ela não consegue fazer as necessidades básicas e ela, para fazer xixi, por exemplo, ela tem que usar um espelho para poder introduzir um caninho ali no canal da uretra para poder fazer uma necessidade fundamental. Então a vida dela, uma menina de 29 anos, bonita. A vida pela frente. Toda a vida pela frente. Tudo por um ato de covardia, de insensibilidade, loucura, maldade, enfim, as definições são ilimitadas para alguém que tira a vida de uma outra pessoa. Eu acho uma coisa assim das mais cruéis você matar uma pessoa, sobretudo uma pessoa indefesa, sobretudo quando a pessoa faz parte das tuas relações emocionais, sobretudo porque aquele camarada deveria ser o camarada da proteção. Exatamente. Né? Então, se eu tenho a minha mulher, se eu tenho o meu filho, eu sou o agente primeiro da proteção. Exato. E quando eu passo a ser o algoz, demonstra que eu sou um ser absolutamente desprezível. Verdade. E isso é algo que me marca muito, por isso que eu sou muito enfático quando eu peço condenação de alguém num tribunal do júri, porque eu acredito que essa pessoa tem que ser punida, ela tem que sofrer as consequências pro resto da vida dela. Verdade.